dia, amigos e amigas do Vale do Jequitinhonha, gente amiga que está aí acompanhando a Rádio Bom Sucesso. Este é o programa Conversando com as Comunidades, Palavra de Sábado, uma produção dos freis agostinianos da paróquia Santa Cruz de Chapada do Norte. Com alegria, a gente quer entrar na sua casa para transmitir a palavra de Deus, para conversar com você neste sábado, nos preparando já para celebrar o domingo, a nossa Páscoa semanal, a memória de Jesus, nosso Salvador. Bom dia! E a gente quer mandar um abraço carinhoso e fraterno para as nossas comunidades do Morro Branco, Cajamunum, Água Suja, pessoal do Galdino, também lá de Boa Vista. Um abraço carinhoso para Arlene e Daiane, aqui de Chapada do Norte, que fizeram aniversário esta semana. A todos, bom dia! Está conosco hoje para conversar com as comunidades o Frei Paulo Gabriel, que vai também nos ajudar a refletir um pouquinho sobre o Evangelho, sobre a Palavra de Deus. Bem-vindo, Frei Paulo! Bom dia, povo de Deus das nossas comunidades. Que bom, no início deste mês, primeiro domingo, mês das vocações, podermos nos encontrar para celebrar, para assumir com mais coerência e radicalidade o nosso chamado, a nossa vocação. Nós vamos nos preparar para acolher agora a palavra de Deus, palavra de salvação, que só o céu tem para nos dar. O evangelho que nós vamos meditar é o evangelho proposto para a liturgia deste 18º domingo do tempo comum. Evangelho do capítulo 14 de Mateus, versículos de 13 a 21. Você pode inclusive acompanhar aí na sua Bíblia, na liturgia diária. Você que tem o costume de ler a liturgia diária, né, o evangelho de cada dia, pode acompanhar conosco o evangelho deste 18º domingo. Somente o céu tem pra dar, por isso meu coração se abre para escutar. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus, quando soube da morte de João Batista, partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos se aproximaram e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou os 5 pães e os 2 peixes,
Ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ouvindo a proclamação deste Evangelho, Frei Filipe, primeiro sentimento que vem ao meu coração é que a saúde e a fome das pessoas preocupa a Deus. Jesus se sente incomodado, curou os doentes e viu aquele povo faminto. Sentiu compaixão. É a primeira atitude para nós agirmos. Se não houver compaixão, a gente não se mexe. Veja você que os discípulos ainda não estavam bem evangelizados. Os discípulos disseram, esse problema não é conosco, manda eles embora, que procurem comida. E Jesus diz, não, esse é um problema nosso. Dai-lhes vós mesmos de comer. E aí Jesus vai fazer um milagre mais difícil. Normalmente este evangelho se conhece como o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, mas na verdade é um milagre da partilha, um milagre da solidariedade. Jesus não é um mágico que do nada ele faz surgir centenas, milhares de pães e de peixes. Não. O que Jesus faz é um milagre mais difícil. É contar com a solidariedade de cada um. Claro que aquelas pessoas, como qualquer um de nós quando sai de viagem, tinha na sua matula alguma coisinha, uma farofa, um pão, um peixe, e cada um guardando para si. Jesus faz o milagre de repartir. Vamos colocar em comum o pouco que cada um de nós tem. E quando a gente coloca em comum o pouco de cada um, dá que sobra. Esse milagre nós sabemos que é assim. Hoje, no Brasil, pela pandemia, a fome aumentou enormemente. O desemprego aumentou enormemente. Mais de 20 milhões. Desemprego é fome. Muitas famílias passando necessidade. Nós que somos seguidores de Jesus, se tivermos compaixão, temos que agir. Chamar à solidariedade e à partilha. E tem iniciativas muito bonitas que devemos valorizar muito. Aqui na nossa paróquia, grupos espontâneos de WhatsApp têm se unido, têm conseguido cestas básicas, aqui nós temos distribuído, ajudando a aliviar a fome das pessoas. Quando o Papa João Paulo II veio ao Brasil, lá no Nordeste havia uma faixa que dizia: Santo Padre, o povo tem fome de pão e fome de Deus. As duas fomes a Igreja deve saciar.
a fome da palavra de Deus e a fome material mesmo. Então, deixe-se tocar, sinta como Jesus compaixão e não como aqueles discípulos que quiseram se desentender da fome das pessoas. E faça o que puder, pequenos gestos, mas que aliviem a fome, o sofrimento do povo. Sabendo que tinha fome, pediu a quem tivesse alguma coisa para aqueles homens e repartiu o peixe e o pão, criou assim a comunhão. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor para acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Maria em seu fogão cozeu um pouco de pão, depois repartiu aos filhos como se fosse o seu coração. Refez o gesto de Nosso Senhor, refez o gesto do seu amor. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre. Você que está sintonizando agora na Rádio Bom Sucesso, este é o programa Conversando com as Comunidades, Palavra de Sábado, uma produção dos freis agustinianos da paróquia Santa Cruz de Chapada do Norte. Acabamos de ouvir o Evangelho do domingo, o Evangelho do 18º domingo do tempo comum, que, como bem lembrou o Frei Paulo, nos relata o milagre da partilha, a multiplicação dos pães e dos peixes. E o Frei Paulo estava aí lembrando a todos nós, né, que a primeira coisa que salta aos nossos ouvidos e aos nossos olhos diante deste Evangelho é que a saúde e a fome do povo preocupam a Deus. A saúde e a fome do povo são também problemas de Deus. Problemas para os quais Nosso Senhor conta conosco para encontrar a solução. E o Frei Paulo nos convidava a não imitar os discípulos que queriam se esquivar, queriam, deixar de lado essa problemática, mas nos convidava a acolher o convite de Jesus. Eles não precisam ir embora, vocês devem dar de comer, ensinando a toda a igreja que também é preocupação, também é tarefa sua o cuidado com a saúde, com a fome, o cuidado com a vida. Este tema nos faz lembrar que recentemente, no último dia 26 de julho, 152 bispos assinaram uma carta profética endereçada ao povo brasileiro. Uma carta na qual tratam justamente destes temas: a carência na saúde, a fome, o desemprego, a economia que mata, a falta de respeito e cuidado com a natureza, com a casa comum. Os bispos, sucessores dos apóstolos, estavam, portanto, conclamando o povo brasileiro e toda a igreja a terem em si os sentimentos de Jesus, que se preocupa e se sensibiliza com a realidade dos sofredores, dos mais pequenos. Muita gente acabou criticando, muita gente acabou não entendendo a postura dos bispos e até se perguntando: é tarefa dos bispos fazer isso? É missão dos bispos se meterem nesses temas? E o evangelho que a gente acabou de ouvir nos responde que sim, estão cumprindo a missão apostólica, estão cumprindo a missão batismal. Não só os bispos, mas todos nós, discípulos e discípulas de Jesus, precisamos sim nos erguer, nos levantar a voz para combater as injustiças e, sobretudo, para que a partilha aconteça, para que a fome desapareça,
para que a vida sempre prevaleça. Essa mensagem dos bispos deve, portanto, provocar e animar todas as nossas comunidades. Como bem lembrava o Frei Paulo na sua reflexão, você na sua casa, amigo ouvinte, pode fazer pequenos gestos, mas o amor ao próximo, a fé cristã, a fé em Jesus, ela começa do pequeno, mas precisa também se transformar em uma nova consciência. Deve converter a nossa mentalidade, a nossa visão de mundo, a nossa maneira de lidar com as pessoas e com as coisas. Que o milagre da partilha possa animar a nossa vida, possa animar a solidariedade e a partilha também entre nós. Nós vamos agora rezar, pedindo ao Senhor a graça de viver a partilha, viver o amor evangélico, viver a proposta do reino e, sobretudo, rezar pedindo ao Senhor que abençoe e fortaleça os bispos e todas as pessoas de boa vontade que, com muita coragem, erguem esta voz profética no tempo que nós vivemos. Traga você também a sua intenção, o seu pedido, os motivos pelos quais você quer rezar nesta manhã. Orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Senhor, nosso Deus, amigo da vida, Jesus nos ensinou que Deus se preocupa com a vida dos seus filhos e filhas, com a saúde, o pão, a roupa, as situações familiares, a realidade. Dai-nos um coração solidário para sermos como Jesus, homens e mulheres que, seguindo a voz de Deus, construímos uma sociedade sem exclusões, onde ninguém passe fome ou necessidade. O vosso reino que começa aqui na terra e um dia receberemos na plenitude da glória. Amém. Nós agradecemos a você, amigo e amigo ouvinte, que esteve aí sintonizado com a gente nessa conversa com as comunidades. Lembramos que amanhã temos a transmissão da Santa Missa às 7 horas, aqui pela Rádio Bom Sucesso, e às 9 horas transmitimos a missa pelas mídias sociais da nossa paróquia, Facebook, Instagram e YouTube. Antes de concluir o programa, queremos apenas esclarecer uma notícia, não é, que acabou circulando em alguns grupos de WhatsApp, sobretudo da comunidade Boa Vista. A obra de reforma da Capela de Boa Vista é obra da Igreja Católica, da Paróquia Santa Cruz. Não tem nada a ver com a Prefeitura. A Prefeitura reformou a praça, mas a Igreja, quem reformou, fomos nós, o povo católico de Boa Vista. Aqui a gente quer agradecer então a todos os devotos de São Sebastião, você que colaborou na festa, nos leilões, você que é dizimista fiel. Essa obra da Igreja de Boa Vista, ela é sua, é fruto do seu suor, é fruto da sua fé e da sua devoção. Muito obrigado. Dizemos isso para esclarecer, não é? As fake news, as notícias que não são verdadeiras. E com isso queremos instaurar a paz entre todos. Muito obrigado pela companhia, obrigado à equipe técnica da Rádio Bom Sucesso, obrigado Frei Paulo pela presença. Um bom fim de semana, um bom domingo, fique com Deus, porque graças a Ele a vida continua. Somos gente da paz e do amor, somos comunidade, somos do Senhor. Convidos negros, irmão do sangue na sina, seu gingado nos ensina. E você que nos acompanhou pelo YouTube, pelo Facebook, receba também o nosso abraço carinhoso e fraterno, com votos de um bom fim de semana, na paz e na graça do Senhor nosso Deus.